Guerreiros e guerreiras, instrutor Magalhães aqui para vocês. Gravei um vídeo rápido aqui. Como sempre, eu sempre trago temas e coisas que alunos me perguntam e tudo mais. E são dúvidas que ficam no ar e muitas vezes a gente não consegue responder em sala de aula. Tá? Aqui então vai a pergunta. A pergunta é essa: professor, lá no meu interior, normalmente eles falam assim, lá na minha cidade e tudo mais, tem um vigilante que trabalha e que ele não recebe adicional, Meu primo, normalmente é um primo. Meu primo não trabalha como vigilante, ele não recebe adicional. E às vezes eu tentei explicar, mas muitos não conseguem entender. Então, antes de começar o vídeo, antes de falar sobre o vigilante que não recebe adicional e por quê, compartilha o link, curte, se puder, e comenta também, faz a sua opinião sobre isso. Mas antes de começar o vídeo, antes de iniciar, a gente precisa separar aqui os dois tipos, as duas classes de trabalhadores que existem no Brasil. No Brasil você tem dois tipos de trabalhador. Você tem o trabalhador que, na verdade três, né? Porque você tem os autônomos também, aqueles que trabalham por si mesmo, médicos, advogados e tudo mais. Esses aí são tidos como autônomos. Mas você tem, dentro da classe trabalhadora que está contratada, aquela pessoa que está contratada pelo serviço público e aquelas pessoas que estão contratadas pelo serviço privado, tá? No serviço público, há dezenas de tipos de contrato, de terceirização e tudo mais, mas o fato é que a maioria dos funcionários públicos, a grande maioria daqueles concursados que fizeram concurso para uma prefeitura, para um estado ou para a União, esses concursados, eles são pessoas regidas por estatuto, eles têm uma lei própria, o estatuto do funcionário público municipal, do funcionário público estadual ou do funcionário público federal. Eles têm esses estatutos, aos quais esses estatutos vão reger esses profissionais, vão dizer quais são os direitos, os deveres e tudo mais que haja necessidade de explicar sobre esse funcionário. Os outros tipos de trabalhadores são aqueles de carteira assinada, são aqueles seletistas que estão ali contratados porque a CLT permite aquilo ali, permite aquele tipo de contratação. Então são dois tipos de regras diferentes. São parecidas em alguns aspectos, mas são regras diferentes. Regras seletistas da CLT e regras estatutárias, aquelas que são do estatuto lá do órgão ou do nível de estado que aquele cara esteja inserido, que ele esteja concursado, tá bom? Então o que acontece? Vigilante não recebe o adicional. Por quê? Esse vigilante que o meu aluno citou, ele é um vigilante que fez concurso, ele fez um concurso para vigilantes da prefeitura tal, e ele é concursado via estatuto do funcionário público civil municipal daquela autarquia, daquele município, ou seja lá qual for, município, estado ou união. E o funcionário vigilante, ele tem a CLT, que rege ele, e tem as convenções coletivas, acordos coletivos, sindicatos e tudo mais, que vai dar outros direitos que não só aqueles que estão lá na CLT. Então, a prefeitura pode fazer isso, ela pode criar o cargo de vigilante municipal, muitas câmaras de vereadores têm essa situação, onde eles têm os vigilantes da Câmara, que não são vigilantes regidos pela Lei 7.102. E aqui entra uma curiosidade. Nós sabemos que a vigilância privada patrimonial é regida pela Lei 7.102. Certo? E pela portaria 3233, regulamentada lá e fiscalizada pela Polícia Federal e tudo mais. E sabemos também que esses vigilantes têm que receber os adicionais. Então, por que aquele vigilante da prefeitura não recebe? É simples, porque são dois regramentos diferentes. Um é o regramento da CLT e o outro é o regramento do estatuto, como eu expliquei mais cedo, certo? Ah, mas a Lei 7.102 se aplica a todos os vigilantes. Vamos ver isso aqui, tá? Quando a gente abre a Lei 7.102, o que está lá no caput, como é o nome, o que é que define já essa lei logo quando a gente abre? Dispõe sobre a segurança de estabelecimentos financeiros, estabelece normas para a constituição e funcionamento de empresas particulares que exploram o serviço de vigilância, transporte de valores e dá outras providências. Então, a Lei 7.102, ela não se aplica a qualquer vigilante.
Olha que interessante, a Lei 7.102, ela se aplica aos vigilantes privados, certo? Então, a prefeitura ela pode criar esse cargo? É lógico que pode criar, certo? Existe a bibliotecária de uma empresa privada, de uma faculdade privada, e a prefeitura também pode contratar uma pessoa chamada uma pessoa para um cargo chamada de bibliotecária, ao qual esse cargo tenha sido criado naquele município, no estado ou naquele órgão, certo? Então, existem vigilantes. Mas o meu aluno me questionou sobre isso também, mas eu vejo poucos concursos. Sim, realmente tem poucos concursos. A nível estadual, por exemplo, de vigilante, é muito difícil você ter concurso para vigilantes estaduais, né? Porque o estado ele tem a sua polícia militar, ele tem a sua polícia civil, a sua polícia penal que cumpre essas funções, mas o município não tem, apesar de terem as guardas municipais. Mas, normalmente, esses concursos para vigilantes são para municípios menores, são para municípios, certo? Para Estado, há pouco tempo teve um concurso para vigilante penitenciário em Minas Gerais. Então, esses agentes que entraram no Estado ali para trabalhar, eles vão ter a função de vigilante, mas não serão regidos pela Lei 7.102, serão regidos por estatuto próprio, por legislação própria, legislação daquele órgão e associadas àquela função que ele exerce, tá bom? Então, existem duas classes de vigilantes, não é bem assim. Existem dois regramentos em reger esse vigilante, tá bom? Quando a gente fala sobre vigilante concursado, é melhor ou pior? Vamos lá. Alguns municípios pagam, por exemplo, um salário de R$ 1.100 a um vigilante, tá? Eu abri uma lista, eu ia falar o nome dos municípios, mas eu preferi não, certo? Porque pode dar informação sobre alguns vigilantes que não queiram que essa informação seja pública. Mas o fato é que alguns municípios pagam R$ 1.100 ao vigilante, ó, só isso. Mas ele tem todas aquelas outras garantias, tem todos aqueles outros benefícios que o funcionário público municipal tem. Só trabalha aquela quantidade de hora, não faz muita hora extra, enfim, tudo aquilo que o funcionário público tem, tá? E um vigilante concursado nesse mesmo município, como o valor do salário é sindicalizado, então é regional ou estadual, esse vigilante ele ganha o salário mínimo, mais 30%, mais periculosidade, mais adicionais noturnos e tudo mais, enquanto esse outro estatutário talvez não receba esse valor, tá bom? Então pode existir vigilantes que não recebem o mesmo salário que outros, dentro da vigilância também existe isso, porque isso é contrato. Tem empresas que elas podem, em vez de te pagar 30%, ela pode ser boazinha e falar, não, vou pagar 50% a mais relativo à periculosidade, tá? Porque 30% é o mínimo, tá bom? A empresa ela pode pagar mais se ela quiser. Isso nunca vai acontecer, mas a empresa ela pode pagar a mais se ela quiser. E o vigilante estatutário? Aí o que é que ele vai ter que fazer? Ele vai ter, esse vigilante estatutário, ele vai ter que mudar a norma dele, o estatuto dele. E aí já envolve a política. Ele tem que resolver ali com os vereadores da cidade para darem aumentos aos funcionários públicos daquele município, sendo que ele é contratado como funcionário público deste município ou daquela autarquia, tá bom? Para você que ficou aqui até o final, achei interessante essa diferenciação de vigilante seletista para vigilante estatutário. Comenta aí se você conhece alguém que é concursado de uma prefeitura, vigilante que é concursado de uma prefeitura ou que trabalha em uma prefeitura, tá? Lembrando que a prefeitura ela também pode terceirizar esses serviços, essa autarquia ou órgão público ele também pode terceirizar. Não há uma obrigatoriedade de ele fazer concurso. Ele pode contratar vigilantes por uma empresa terceirizada e botar lá para efetivarem essa função lá, a qual aquele município necessite, tá? Alguns municípios preferem abrir alguns concursos, alguns municípios usam sistema misto, algumas autarquias ou Estado, União, utilizam serviços mistos, onde eles têm terceirizados e têm concursados, tá? Isso pode acontecer perfeitamente. Mas para você que ficou até o final, muito obrigado, tá bom? Curte aí, compartilha esse vídeo. Aqui, Instrutor Magalhães trazendo muita novidade em nome do nosso MTTE Treinamentos. E você que tem interesse, segue a gente aqui no Instagram, MTTE Treinamentos, para você poder acompanhar as novidades e os sorteios que a gente faz lá dos nossos cursos, tá bom? Todos online e com certificado. Obrigado a todos que ficaram e